Vamos lá, todos me ouvem. Como foram, conseguiram descansar um pouquinho, sábado, dormiram até mais tarde? Ui, eu não, eu só fiz trabalhar mesmo. Por quê? Porque preparando tudo para vocês bem direitinho, para hoje, para amanhã, para deixar tudo bem certinho, para eu ficar bem na paz, né? Mentira, hoje eu trabalhei um pouquinho menos de manhã, fiquei mais tranquilinha. Áudio ok, imagem ok, com bolinhas nos óculos ou sem bolinhas nos óculos, né? Faz parte. Vamos embora, que hoje a gente vai falar de mão na massa. Hoje a gente vai falar de coisa que a gente mais ama no mundo, que é aquele dia que você acorda ainda de noite para ir fazer o que você tem que fazer. Falando de mão na massa, né? O que é a mão na massa para a gente? É a fase da coordenação. Mão na massa é o dia da apresentação, é o dia da gravação do CD, é o dia da exposição fotográfica, é o dia. Isso é o que eu considero a fase de coordenação. E aí eu vou explicar para vocês por que danado eu chamo de fase de coordenação, certo? Porque no dia mesmo, na real, o que faz um produtor cultural no dia de um evento, no dia do espetáculo? Ele faz o que, Jesus? Ele vai coordenar o que ele planejou e organizou. É só isso. Por quê? Porque ele não vai tocar, ele não vai dançar, ele não vai vender ingresso, ele não vai montar cenário, ele não vai montar som, ele não vai montar luz. Porém, ele contratou todas essas pessoas e para o negócio acontecer. Então, ele precisa estar lá para ver se tudo está acontecendo do jeito que ele combinou com as pessoas, certo? Estou vendo todo mundo chegando, vamos embora. Vamos embora. Oh, que bom. Olha, vocês já são bolinhas conhecidas para mim, que são várias bolinhas, né, no chat aqui. Vocês já são bolinhas conhecidas, eu já fico feliz de ver as bolinhas de vocês. Muito bom isso, muito bom. Vão dando boa noite aí, que eu vou sabendo que vocês estão por aqui. Que bom. Falando de coordenação, vamos lá. Então, a partir da coordenação, você vai pegar tudo que você planejou, tudo que você organizou, e você vai fiscalizar. Você é o fiscal da vez. Você vai fiscalizar para ver se todo mundo está fazendo o que você planejou, né? O que você combinou. Né? Porque você combinou tudo, com cada pessoa uma coisa, né? E aí, eu listei meus tópicos aqui para não esquecer de falar coisas para vocês. E a primeira coisa mais importantíssima desse processo, porque veja, a parte mais importante da organização é o checklist, certo? A parte mais importante da coordenação é o cronograma de montagem. O que é um cronograma de montagem? É você organizar por horário tudo que vai acontecer no dia do espetáculo. Vamos tratar como espetáculo, certo? Então, eu estou fazendo um espetáculo com orquestra, tá? Aí, o que eu preciso agendar? Eu preciso saber qual é a hora que o som vai chegar, que a luz vai chegar, qual é a hora que todo mundo vai chegar, certo? E aí eu tenho que falar com os meus fornecedores todos, organizar qual é a hora que cada um chega, e o meu papel no dia é estar com esse danado deste cronograma na mão e olhando, deu 6 horas da manhã, o cara da luz não chegou. Ups, eu tenho que ligar para o cara da luz. Você é o fiscal da montagem. É isso que você é. Durante a montagem, você é o fiscal. Inclusive, ver como é importante essa função. Veja só, no dia, o produtor está ali para consertar o que vai dar errado, certo? Sua função é olhar e identificar o mais rápido possível alguma coisa que esteja dando errado. E aí, com esse cronograma na mão, fica mais fácil, porque deu a hora e a coisa não chegou, eita, o lanche tinha que vai ser servido às 3, ele tinha que chegar às 2, não chegou ainda, vou ligar para a mulher do lanche. Vê o que aconteceu comigo. Eu fui montar Eu tenho duas histórias para contar. Eu fui montar um evento no Parque Dona Lindu, que é um teatro que fica aqui em Recife, na Zona Sul, bem afastado, assim.
Assim, quer dizer, ele é no fim da praia de Boa Viagem. E aí, a gente marcou 6 horas da manhã para chegar o material de iluminação e o material de praticáveis. Praticáveis são aqueles palcos pequenos que a gente bota em cima do palco, para tipo, botar bateria em cima, para dar níveis diferentes no palco. E aí, deu 5h30 da manhã, eu estava lá, não é? Claro, porque eu tinha marcado com o primeiro fornecedor às 6 horas da manhã, então, às 5h30, eu estava lá, linda. Oh, que maravilha, 5h30 da manhã, você está de frente para o mar, na praia de Boa Viagem, maravilha. Aí, 5h30 da manhã eu estava lá. Quando deu 6 horas, o meu fornecedor não chegou. Eu liguei para ele. Bom dia, né? Aquela alegria. Bom dia, de madrugada. Cadê tu que não está aqui? Aí ele disse, estou na esquina. Aí, de fato, eu olhei para a esquina, estava lá o caminhão chegando. Aí eu digo, maravilha, perfeito, vamos embora. Dentro do horário, tudo certinho. Aí ele encostou e começou a descarregar o material, certo? Aí eu, beleza. Eu não tenho a menor condição de conferir, por exemplo, um equipamento de luz. Eu não conheço, certo? Mas o que eu ia usar na cena, eu sabia. O que eu ia usar de palco, eu sabia. E aí ele começou a descarregar as placas de praticáveis, que são os palcos, né? Começou a descarregar as placas de praticáveis, aí eu disse, eu pedi tantas placas de, sei lá, de 2x1 e tantas placas de 2x2. E cadê essas placas? Aí ele, eita, Carlinha, peraí, vamos conferir. Aí a gente foi contar todas as placas e, de fato, estava faltando placa. Foi o que aconteceu? Nenhum problema, porque ele pegou o caminhão, foi embora, pegou umas placas e voltou. Por que eu tenho que chegar às 5h30 da manhã? Porque a responsabilidade é minha. Por que 6 horas da manhã eu liguei para ele? Porque se ele não tivesse chegado às 6 horas da manhã, eu precisava saber o que foi que aconteceu para resolver o problema. Nesse dia, nada aconteceu. Quer dizer, e aconteceu, tinha uma placa errada. Né? Como eu marco com muita antecedência, não foi um problema. Ele foi buscar a placa e voltou. A placa que estava faltando. Teve uma outra ocasião que eu fui fazer um show no meio da rua, certo? Era um show de rua. E aí, era também montagem 6 horas da manhã. 6 horas da manhã eu tinha que começar a limpeza do palco. Deixa eu explicar. Esse palco, ele estava sendo utilizado ao longo da semana por um evento que estava acontecendo da prefeitura, e nesse dia ele estava cedido para o nosso evento. Né? E era um evento assim, que tinha Orquestra de Câmara de Pernambuco, Silvério Pessoa, Quinteto Violado, Zé Cabaleiro, acho que era isso, acho que eram esses 4. E imagine a estrutura que era para montar tudo, porque aí a gente tinha um cronograma de passagem de som, a gente tinha que passar o som de cada artista. Era realmente um evento bem complexo, porque a Orquestra de Câmara de Pernambuco eram 30 pessoas, o Quinteto Violado eram 10, né? Zé Cabaleiro acho que vinha com 8 pessoas. Era uma coisa grande, assim, né? Bem complexa. Então, a gente começou a montagem muito, muito cedo. Aí eu marquei 6 horas da manhã para limpar o palco, né? Com a equipe de limpeza. E quem estava me dando a equipe de limpeza era a prefeitura, que estava dando como apoio várias coisas, o palco, a limpeza do palco, várias coisas, né? Estrutura de camarim, essas coisas. E aí, quando deu 5h30, eu estava lá e fiquei o quê? Olhando para o relógio, que nem eu fico aqui, olhando para o relógio para entrar. Fiquei olhando para o relógio e quando deu 6 horas, cadê a equipe de limpeza? Não apareceu, eu liguei para o responsável da limpeza. Bom dia, tudo bem? Opa, tudo bom? Olha só, eu estou aqui no palco, a equipe de limpeza não chegou. Aí o cara fez, menina, é porque eles limpam esse palco muito rápido. Aí eu marquei com eles às 8. Vai ver mesmo? 8 horas já ia ter gente passando som. Presta atenção. Aí eu ia agora, né? E assim, minha gente, como o palco estava sendo utilizado por outros eventos, tinha tido evento no dia anterior, até 3 horas da manhã lá. Rapaz, tinha assim, comida espalhada pelo palco, lata de cerveja, o caos instalado, né? E eu não tinha uma vassoura, né? Por quê? Porque tinha uma equipe de limpeza para limpar. Aí ia passando um caminhão de lixo ali na frente, eu não tive dúvida, desci do palco, bati lá no caminhão. Bom dia, tudo bom? Aí o rapaz muito simpático, bom dia, moça.
Aí eu disse, rapaz, eu estou precisando de um favor. Será que eu preciso limpar aquele palco? Mas a minha equipe de limpeza não chegou. Será que, por acaso, o senhor teria aí uma vassoura e um saco de lixo? Que eu desenrolo isso rapidão. Aí ele fez, o quê? A senhora quer limpar o palco? Só um minutinho. Aí chamou a galera do caminhão de lixo. Subiu uma equipe em 2 minutos, o palco estava um brinco, lindamente funcionando, maravilhoso, limpinho. Por isso, é muito importante que a gente seja realmente o primeiro a chegar e que a gente tome conta dos horários. Se eu não tivesse ligado para esse cara às 6 horas da manhã, eu tivesse ficado esperando, estou aqui esperando por ele. Vai, não, daqui a pouco ele chega, não é possível. Se eu tivesse ficado esperando por ele, vê a confusão. Porque ia dar a hora de montar os equipamentos e o palco ia estar o quê? Cheio de farofa, cheio de comida no palco, de lata de cerveja. Né? Aí você, na hora, tem que. O céu vai se abrir e vai vir uma luz sobre você e você vai conseguir resolver. É só manter a calma que você vai conseguir resolver. Né? Você olha em volta e consegue resolver tudo. Então, o cronograma de montagem ele tem que estar na tua mão e tu tem que estar tomando conta mesmo, prestando atenção. Cada minutinho faz diferença em uma produção, beleza? Já se falou aqui, você vê possibilidade para tudo, acho incrível. Acho que se fosse eu me bananava. Que nada, menina, isso a gente vai pegando os traquejos, viu? Isso tu está pensando que é assim, não. Você vai vivendo tantas coisas. A primeira coisa que você tem que ter em mente tem solução. A primeira coisa que você tem em mente. O máximo que ia acontecer era eu pegava meu tênis e ia fazendo assim, empurrando as comidas para o cantinho do palco e pronto. Tem solução, tem solução, tem solução. Para tudo vai ter solução, certo? Primeira coisa que você tem em mente. A segunda coisa é manter a calma, porque sem calma a gente não raciocina. E aí você pensa um pouquinho, né? Eu dei assim, é o seguinte, ser produtor é que nem ser goleiro. Não adianta você ser um super goleiro azarado. Adianta? Não adianta. Você tem que ser um super goleiro, treinar pra caramba, mas a sorte tem que estar do seu lado também. Você tem que atrair essas coisas. Imagina, na hora que eu identifiquei que eu não tinha equipe de limpeza, nem uma vassoura eu tinha levado, porque eu não precisava. Na hora, tinha um caminhão de lixo na frente, minha gente. Deus ajuda. Deus está vendo que eu acordei 3 horas da manhã naquele dia para estar lá de 5h30, né? Então, Deus ajuda, bota o caminhão de lixo lá na frente. E aí você tem que pensar que no caminhão de lixo tem uma vassoura, né? E você vai lá pedir, por favor. E quando você trata as pessoas com gentileza, o resultado que você tem são pessoas querendo lhe ajudar, né? Se eu chegasse lá cheia de goga, cheia de sei lá o quê, provavelmente a pessoa ia dizer, ó, te raga para lá que eu não tenho nada aqui não. Próximo item, gerenciamento de pessoal. É o que você vai fazer no dia da sua coordenação, né? No dia que está acontecendo. Porque você chamou muita gente para trabalhar. Quem vai gerenciar essa galera é você. Uma vez, e gerenciamento de pessoal, minha gente, a gente tem que lidar com coisas que a gente nem imagina. A gente tem que lidar com, às vezes, com bobagens, assim. Uma vez eu estava fazendo um espetáculo que eu tinha, aquele grande espetáculo que eu fiz, já fiz 3 edições desse espetáculo, que são 150 pessoas, só que dessas 150 pessoas do elenco, 100 pessoas são crianças, é um coro de crianças. Um coro de criança que se tem 100 crianças, tem 200 pais e mais 300 avós, né? E aí, só que a gente seleciona alguns pais que são voluntários e que ficam dando suporte a essas crianças. Os pais mesmo não podem entrar nos camarins, não podem não. Só as crianças mesmo, sabe? E aí, no dia do evento, tinha era uma mãe, né? Que estava como mãe voluntária lá, que era mãe de uma das meninas. Minha gente, ela começou a criar confusão, porque ela queria que a filha dela fosse a primeira a se maquiar. Vocês não estão entendendo, não. Agora pense, aí veio a maquiadora falar comigo, aí veio a outra mãe voluntária falar comigo. Pense numa confusão formada. Detalhe, eu tendo que gerenciar um evento com 150 pessoas. Eu tendo que gerenciar montagem,
eu tendo que gerenciar o horário da passagem de som, essas coisas. E a criatura criando confusão, porque eu queria que a filha dela fosse a primeira a se maquiar. Vê mesmo. Então, essas coisas vão acontecer. Uma vez, eu estava viajando com a Orquestra Sinfônica Jovem do Conservatório. Nós éramos 85 pessoas viajando, né? Eram 70 músicos e 15 pessoas na equipe. E a gente estava fazendo uma turnê, né? E a gente começou a ter problemas com os hotéis. Porque, imagina, era uma orquestra jovem. Então, a gente tinha um monte de adolescentes. Um monte de adolescentes. Que, quando o adolescente chegava do concerto, ia fazer o quê? Farra com os coleguinhas, né? Claro. E aí, nesse momento, o hotel ligava para o pobre do maestro, ou para mim, da produção, ligava para fazer queixa. Claro. Minha gente, de novo, vocês deixam. Eu comecei a falar, dessa vez eu anotei aqui, eu comecei a contar toda a minha história aqui, sem agradecer a Leo de Blanc que vocês deixaram. Não teve um cristão que dissesse aqui nesse chat, Carlinha, você já agradeceu a Leo de Blanc hoje? Ó, sei não, viu? Vem mais não, vocês não. Então tá todo mundo vetado. Eu quero agradecer a Leo de Blanc. Sem a Leo de Blanc, eu não estaria aqui neste lugar falando com as pessoas sobre produção cultural. Esse projeto está existindo graças ao apoio do governo federal e do governo do estado de Pernambuco, através da Lei Aldir Blanc. Muito obrigado. Essa lei emergencial veio em muito boa hora, porque estávamos todos precisando de uma lei urgente mesmo. Muito obrigado, Lei Aldir Blanc. Vou falar 80 vezes hoje para agradecer, para ver se, como é que se diz, se o povo fica felizinho comigo, né? Porque sacanagem, eu só estou aqui porque a Lei Aldir Blanc existe, né? Vou voltar para a história agora. Intervalo, né? Intervalo para o meu patrocinador. Agora eu volto para a história. Então, aí, quando dava assim 2 horas da manhã, tocava o meu telefone. E, boa noite, olha, eu estou ligando porque o seu grupo está fazendo barulho, os hóspedes estão reclamando. Vê mesmo a treta, minha gente. Pense na treta. Aí, a gente baixou uma lei, porque eram muitos adolescentes e era muito difícil você tomar conta de todo mundo e tal. Aí, a gente baixou uma lei, que era o seguinte: você pode até fazer barulho, não tem problema nenhum. Agora, se ligarem para a produção ou para o maestro ou a produção, para quem ligar, vai lá no quarto que estão reclamando, e a primeira pessoa que a produção ou o maestro enxergar está fora da próxima apresentação. E estar fora da próxima apresentação significava não receber o cachê, né? E fora que todo mundo quer tocar, a pessoa passou o ano inteiro estudando para tocar, né? Aí, minha gente, é claro que esse dia chegou, né? Aí, quando deu 2 horas da manhã, sei lá o quê, ligaram para o maestro. Aí, ele não teve dúvida. Ele chegou na porta, bateu no quarto, aí uma criatura abestalhada abriu, né? Quando a criatura abriu, ele só olhou assim e fez: fora do concerto de amanhã, e foi embora. E este pobre nem era o que estava fazendo barulho. Aí depois ele chegou e foi conversar, maestro, eu nem estava fazendo barulho. Ele disse, mas estava com quem estava fazendo barulho. Paciência. Só aconteceu isso uma única vez. Não é lindo isso? Pronto, você bota uma regra, acontece só uma vez. Gerenciamento de pessoal. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade o barulho que o grupo está fazendo no hotel. A culpa é da gente, entendeu? A gente é que tem que resolver esse problema. Deixa eu ler os comentários aqui para não perder, porque estão subindo rápido. Rosângela escreveu assim: somos verdadeiros operários, que só aparecemos quando algo ruim acontece. Precisamos ter um equilíbrio e humildade. Rosângela, eu já participei de várias coisas que a gente apareceu também quando era bom. Né? Eu já participei de vários eventos que me chamaram no palco para agradecer o trabalho. Por exemplo, eu ficava muito tímida. Hoje eu sou bem menos tímida depois desse negócio de internet, sou bem menos tímida. Eu ficava muito tímida, mas eu ficava muito grata também. E tem uma coisa linda que acontece. Quando termina um espetáculo,
As pessoas que estão envolvidas, os músicos, eles chegam para agradecer, eles chegam para reconhecer o seu trabalho. Isso também é muito gratificante e acontece. Não é uma coisa rara, não. Isso acontece de fato. Jaque Salles falou assim: aproveitando que você está falando de eventos que envolvem crianças, será que poderia falar sobre a burocracia e documentos que envolvem a participação de crianças em eventos culturais? Temos aí uma burocracia mesmo. Veja, para fazer um evento com criança, você precisa da autorização dos pais. Imagina eu com 100 crianças, que delícia! Imagina que esse espetáculo foi filmado e veiculado pela Rede Globo, que maravilha! Então tinha que estar tudo preto no branco. Como as crianças não estavam recebendo para cantar, então a gente não precisou de Ministério do Trabalho, nem nada disso. Como não era um palco de rua, era um teatro, então não era considerado insalubre, então não tinha problema das crianças estarem lá. Mas a gente precisou sim da autorização dos pais, a gente pegou 2 documentos. A autorização dos pais e a liberação do uso da imagem e da voz das crianças, certo? Existe na internet, se você der um Google, você acha um modelo disso, de liberação de imagem e de voz e de autorização de pais. Para o caso da gente, como a gente estava fazendo com a Globo, é muito melhor porque eles já têm o que eles usam, entendeu? Então já fica bem do jeitinho que tem que ser para a emissora. Eu pedi, eles não ofereceram, eu pedi. Então cabe ao produtor ter essa proatividade. Eu pedi para eles, eu queria como se diz, o modelo da liberação de uso de imagem e voz. Inclusive, eu tive que pegar de todos os 150 do elenco e mais toda a equipe. Eu tive que pegar de todo mundo, porque se alguém aparecesse, eu tinha que ter a autorização de imagem. E eu tenho esse bolo de papel guardado até hoje, e eu tenho que guardar durante 10 anos. Ele está aqui, porque a minha casa, enfim, tem pilhas de papel que tem que guardar durante 10 anos. Faz parte também de nós, produtores, não é? Tem arquivo morto, que se chama. Então, Jaque, é importante, claro, se você vai fazer alguma coisa com criança, você verificar essas condições, você vê se o ambiente é insalubre, né? Por exemplo, um palco de rua é considerado um ambiente insalubre, então você tem que ter. Quando a gente viajava com a orquestra, como a gente ia viajar e como eles iam receber dinheiro para se apresentar, os menores, né? A gente tinha que ir no Ministério do Trabalho solicitar uma autorização de trabalho para eles. Eu acho que eu viajava com 15 menores. O resto era maior, mas eu acho que eram 15 menores que viajavam com a gente. E tinha alguns que eram crianças, que tipo com 12 anos, né, que é adolescente já, mas para a gente é criança, que a gente levava os pais, levava um pai, a mãe, a gente levava, porque era muita responsabilidade da gente viajar, e aí tem a questão legal, mas tem a questão moral também, né? O que é conveniente. Imagine você tendo que estar gerenciando essa loucura toda de viajar com tantas pessoas e ainda ter que cuidar de uma criança. Não. Então a mãe vai junto, não tem problema. Mas a gente não tirava do elenco, não. A Rosângela está só lembrando aqui, agradecer ao Congresso Nacional que aprovou essa lei, a Lei Aldir Blanc. Muito obrigada, Congresso Nacional, senão nós não estaríamos aqui. Zilmar está dizendo que estava nessa viagem. Ah, garoto, olha aí, tá vendo? Tá vendo que não é minha mentira? É mentira certa, verdade. Olha aí, tá vendo? É assim. E tinha mais história, né, Zilmar? Tinha as histórias de chegou atrasado, fica. A gente tinha... a gente marcava 1 hora antes para o embarque dos músicos e, por exemplo, o embarque era às 7 e a saída era às 8. Quando desse 8 horas, a gente fechava a porta do ônibus e ia embora. E não interessa quem ficou. E as pessoas ficavam loucamente. E problema das pessoas. Já que escreveu aqui, documentação de autorização, seja para participação em caso presencial, seja de uso de imagem e voz, em caso de transmissão, e documentação para pagamento de cachê a menor de idade. É isso. É mais ou menos isso, mas eu acho que se você vai fazer uma coisa com criança e você quer se sentir mais segura, desculpa, eu acho que você pode ligar para o Ministério do Trabalho também e perguntar.
tranquilamente. Certo? Eu sempre pergunto, quando eu tenho dúvida, eu ligo para quem for, eu ligo para o Papa e pergunto. Não sei rezar, Papa me ensina. Micael escreveu: Nossa, é muito legal ouvir isso e pensar que já passei por isso em vários momentos no Fashion Week e Salão da Noiva. Olha aí, tá vendo? Todo mundo tem as histórias para contar, menina. Quem tem que solicitar autorização de trabalho é a produção ou o responsável legal. É possível pegar apenas o documento de autorização e realizar um pagamento direto ao nome do adulto? Não, Jaque. São duas coisas distintas. Uma coisa é a autorização para ele se apresentar e uma outra coisa é a autorização para ele receber dinheiro, certo? A autorização para ele se apresentar, o pai ou a mãe vão assinar e tal. A autorização para ele receber dinheiro, a produção vai solicitar, mas com a anuência dos pais, ou seja, eles vão assinar também, mas a produção leva no Ministério do Trabalho para que o Ministério do Trabalho autorize, tá? Para contornar a burocracia trabalhista, eu não entendi. É possível pegar apenas o documento de autorização? Então, estou dizendo que não é. Não tem essa de contornar a burocracia trabalhista. Para falar a verdade, gente, não tem essa de contornar a burocracia. A burocracia é nossa amiga e a gente vai aprender a conviver com ela. Já falei isso na primeira aula, é a seca do sertão. A gente vai aprender a conviver com ela e seremos felizes de mãos dadas com a burocracia. Certo? Gilmar está dizendo assim mesmo, eu tenho certeza que ele está falando que a gente deixava o povo. E deixo ainda, viu? Deixo muito o povo, nem ligo. Não estou nem aí. Continuando o nosso roteiro, uma outra coisa que você precisa, quando você vai fazer a coordenação, é providenciar um mapa de luz, né? Um mapa de iluminação, um mapa de palco, né? Um rider técnico. Você vai precisar de documentações que vão descrever exatamente o que você vai ter lá, em termos de equipamento, que quando a gente chama de rider técnico, é justamente a lista de equipamentos que você vai precisar. Mapa de palco é onde esses equipamentos vão ficar, né? É massa quando a gente tem um mapa de palco na mão, e aí eu sugiro para vocês que na hora que você for no evento, você leve ele impresso. É massa quando você tem ele na mão, porque você chega cedinho, né? Aí, quando o cara da luz, normalmente, quando eu faço minha montagem, o pessoal da luz chega primeiro. Quando o cara da luz chega, eu já mostro o mapa de palco para ele e ele já sabe onde vai ficar o violão, a guitarra, enfim, porque o mapa de palco ele tem esses desenhos dizendo exatamente onde cada um vai ficar, né? E o rider de luz, mesma coisa, tá? Dizendo onde tem tudo, e isso ajuda muito porque o equipamento vai chegar, mas se você está num teatro, por exemplo, as pessoas do teatro, eles é que baixam as varas, sobem as varas, eles que ajudam a montar isso. Então, se você tem esse papel na mão, tudo vai ficar mais fácil. Então, quando você for fazer a coordenação, lembra de levar o mapa de palco, o mapa de luz, o rider técnico, para saber tudo que vai ter, tá? Falando um pouco agora de bilheteria, bilheteria é um negócio bem sério. A gente acha que é meio só botar alguém para fazer. Ah, não vou botar um conhecido meu lá de confiança, que vai mexer no dinheiro e tá tudo certo. Mas a gente tem que lembrar que hoje em dia a bilheteria não é mais somente no teatro, né? Praticamente não existe mais isso. A gente vai, se vai fazer uma venda antecipada, convém que você faça essa venda pela internet, principalmente agora em tempos pandêmicos, que precisamos realmente facilitar a vida das pessoas e fazer com que as pessoas comprem tudo de casa, sem sair de casa, certo? Só voltando aqui, porque Nanda fez uma... Micael fez uma observação... Desculpa, Micael fez uma observação que se for ganhar um contrato se for ganhar, tem que ter um contrato de trabalho, é isso mesmo, Micael. Se for ganhar, tem que contar um contrato de trabalho, e se for uma participação, tem que ter autorização. É isso aí. E ele falou também sobre marcação de palco. Fiz muito isso com um X de fita crepe no chão. Total, total. Enquanto as coisas não estão lá, a gente vai marcando. E Nanda falou aqui, quem é que te fornece mapa de palco, iluminação e rider? Vamos lá. O rider é o meu técnico de som que fornece. Se eu for fazer uma apresentação com a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, beleza.
eu vou dizer para ele quantos músicos são, né? A formação, vou pedir a formação da banda, vou dar para o meu técnico, e o meu técnico é quem vai listar os equipamentos e vai dizer, eu preciso de tantos microfones, de tantos monitores, de tantos fones de ouvido, ele vai listar isso. É o meu técnico que faz isso, eu não tenho a menor condição de fazer, nada, certo? E aí, eu vou pegar esse rider e vou entregar para a criatura do equipamento de som e vou dizer, eu preciso contratar esse equipamento. A banda, o grupo é esse, eu sempre gosto de mostrar quem é o grupo, porque às vezes eles já fizeram com esse grupo e eles sabem qual é a preferência de equipamento, de marca, não sei o quê. Pronto, aí eu digo quem é o grupo e entrego esse rider para que o equipamento, a empresa de equipamento providencie esse equipamento, certo? O mapa de palco eu construo junto com o artista e o técnico. Porque o artista vai dizer, eu quero que fulano fique mais para trás, eu fique mais para frente. E o técnico vai dizer, não posso botar nessa mesma linha, porque vai dar microfonia, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Certo? Então, normalmente eu esboço o mapa de palco com o artista, passo para o técnico, e o técnico faz o mapa mesmo como tem que ser para mim. Certo? E de iluminação é o meu iluminador que faz. Inclusive, existem duas funções de iluminador, né? Tem o iluminador que vai iluminar no dia, mas tem também o que a gente chama de light designer, que é o cara que vai pensar como é que vai ser essa iluminação. Ele que vai bolar, planejar tudo. E acredite, isso é uma ciência, porque ele não pode deixar ninguém na sombra, todo mundo tem que aparecer. Ao mesmo tempo, tem horas que você faz, eu queria aqui só um foco, aqui um foquinho no violão. Então, não pode vazar esse foco para canto nenhum, tem que ser só no violão. Tem uma ciência em torno disso. Quem faz o mapa de palco, quem faz o mapa de luz, quem faz o mapa de luz é o light designer, porque é ele que vai planejar tudo, né? E até porque às vezes o cara cria a luz, mas não executa. Principalmente quando você está em turnê. Quando você está em turnê, às vezes você não leva o seu iluminador, né? E aí você chega com o mapa de luz e aí qualquer iluminador vai pelo menos montar a estrutura que você precisa montar, né? E até mesmo se você viaja com seu iluminador que vai operar, o mapa de luz ajuda, porque quem vai montar é outra equipe, não é o iluminador. Beleza? Micael escreveu aqui, Nanda, tudo isso são feitos com projetos no papel do início. Primeiro o mapa de palco para começar a fazer o encaixe das peças depois. Micael, eu não faço muito o mapa de palco é o início de tudo, não. Porque eu acho que o início de tudo, para mim, é a contratação de tudo isso. Depois é que eu arrumo a bagaceira toda, a loucura, né? Mas sim, é a primeira coisa para o pontapé inicial da montagem, são os mapas todos, né? Todos os mapas. E o mapa de palco é o primeirão que você vai ver, porque o da luz vem depois, os equipamentos vêm depois. É isso mesmo, você está certo. E aí, voltando para a nossa bilheteria, né? Deu o que falar esse negócio de mapa de palco. Se alguém tiver dúvida, vai botando aí, acho que está funcionando bem, né? Voltando para a nossa bilheteria, você tem que pensar que você vai precisar de uma tiqueteria e depois... Mica falou assim, é o primeiro no ponto da pergunta dela, é isso mesmo, Mica, você tem razão, você está certo. Sim, voltando para a bilheteria, você tem uma tiqueteria, você vai ter que ter uma tiqueteria que vai fazer essa venda virtual. Mas a gente tem mesmo de gente que é de anteontem, né? Que prefere comprar presencialmente. Então, você vai precisar criar um esquema. Por que eu estou falando essas coisas? Porque quando a gente fala de bilheteria, parece uma coisa bem simples, só botar alguém para vender, e não é. Então, é uma coisa que você, de fato, vai precisar planejar. Por exemplo, quando em um dos episódios, em uma das edições do Janeiro de Grandes Espetáculos, que são 100 espetáculos em 30 dias, né? A gente sempre tem uma tiqueteria do festival e essa tiqueteria ela tem pontos nos shoppings que fazem as vendas físicas dos ingressos também e no dia do espetáculo a gente faz as vendas no teatro também,
Certo? Certo. Beleza, tudo, engrenagem toda certinho. E aí, uma dessas atrações que foi se apresentar fez um acordo com a direção, dizendo que gostaria de vender pela tiqueteria dele, tinha lá os motivos dele, certo? E a direção concordou. Por quê? Porque a gente vai aprendendo na vida, né? A gente aprende assim mesmo. A direção concordou e vocês não sabem o que aconteceu. Como a gente tinha uma engrenagem muito bem feita já, é a mesma tiqueteria que vende online, que vende nos shoppings, e no dia a gente vende somente o saldo dessa tiqueteria, né? É, o saldo, quando diz assim, o que sobrou de ingressos para vender é o que a gente vende no teatro, e aí vende físico, mas a gente para as vendas 2 horas antes do espetáculo. Aí a gente vê quanto sobrou e vê quantos ingressos ainda é possível vender. 2 horas antes do espetáculo, a gente faz esse levantamento e vende somente o que é possível vender. Aí o que aconteceu? Como ele foi fazer por outra etiqueteria e ele não tinha noção do tamanho do festival, minha gente, ele vendeu em duplicidade. Ou seja, ele botou coisa para vender, já tendo esgotado. Olha, pense na confusão. Pense no desespero dos pobres dos produtores que estavam lá. Eu não estava nessa jogada porque eu faço só a gerência financeira do festival. Mas pense na loucura que foi. A sorte é que não foram muitos que foram vendidos em duplicidade, não foi uma quantidade grande, e a gente conseguiu tirar, assim, convite de patrocinador que não foi, porque a gente entregava um vale convite, né, que também é uma estratégia, porque quando você entrega convite para o patrocinador, o ingresso mesmo, eles não vão e fica lá, as cadeiras tudo vazia, né? Pronto, eu não faço isso mais. O que eu faço é, eu entrego vale ingresso para o patrocinador e ele tem que ir trocar por um ingresso de verdade. E aí ele tem um prazo, tipo, até o dia anterior ele pode fazer isso. Se ele não fizer isso, a gente bota para vender, né? E ainda bem que tiveram ingressos desses, lugares que estavam reservados para o patrocinador, que o patrocinador avisou que não ia, e a gente conseguiu ir remanejando. Conseguiu acomodar todo mundo no teatro. Só tinha um detalhe, foi um super mal-estar, e tinha um detalhe, o teatro era com assento marcado. Imagine, você comprou um ingresso na quinta fila e estão lhe botando na 20ª. Vê a bronca. Eu não estava, graças a Deus, eu não estava nesse episódio. Mas foi bronca. Conseguiram resolver porque o produtor resolve tudo, minha gente. O produtor resolve, né? Conseguiram resolver, mas é um alerta para quando você for fazer uma atividade que tenha venda de ingresso, você se ligue nessa coisa de que você tem que prestar muita atenção e planejar bem a sua bilheteria, tá? Vamos falar agora de camarim. Bem, você tem que quando a gente fala de camarim, você tem que se preocupar basicamente com 3 coisas. Você tem que se preocupar com o espaço físico, né, de saber quantas pessoas cabem. Você tem que se preocupar em quem vai ficar aonde, que também é confusão, quem vai ficar onde. E você tem que se preocupar com o que vai ser servido no camarim. Micael falou aqui, tem que se virar nos 360. É verdade, filho. E Jaque falou aqui, tem uma infeliz experiência extremamente inaceitável do JGE 2019 com Carla Valença. Ela nem é mais do produtora que desconhece legislação e coloca seus princípios morais conservadores à frente e causa confusão. Misericórdia, Jaque. Depois tu me conta esse babado, vice. Ela nem é mais do Janeiro. Vamos embora. Então, no camarim você precisa lembrar dessas 3 coisas, tá? Quando a gente fala de espaço físico, você tem que pensar que tem que caber as pessoas todas que vão para lá. Eu já fiz evento que não cabia e eu tive que inventar lugar. Claro que eu inventei lugar com antecedência, né? Esse evento que eu fiz com 150 pessoas, que foi no Teatro Santa Isabel, a parte de trás do Santa Isabel é bem pequenininha, não cabia 150 pessoas. Então, eu tive que criar soluções para que coubesse todo mundo, né?
O que foi que eu coloquei a mais? O teatro tem, por exemplo, uma sala de dança. Eu usei essa sala de dança como camarim também. O teatro tem um espaço atrás do palco. Ali eu coloquei 80 cadeiras para sentar as crianças. 80 cadeiras nós conseguimos colocar atrás do palco para que as crianças se deslocassem menos e para que tivesse espaço para todas as criaturas que tinham que estar lá. Porque imagina se eu colocasse essas 80 pessoas em camarim, acabou, não tenho mais espaço. Então, tudo isso você planeja antes para na hora dar certo, tá? Você vai pensar qual é o espaço físico que você precisa. Você vai pensar também qual é quem você vai botar em cada lugar, né? Por exemplo, nesse espetáculo eu tinha 4 camarins VIPs que eram camarins menores, e aí eu botei maestro em um, os solistas que eram mulher em um, solista que era homem em outro. Mentira, não era assim não. Estou confundindo com outro espetáculo. Era maestro e produção em um. No outro era o Grupo Sagrama, no outro era a Companhia de Dança Perna de Palco. E estou esquecendo. No outro era a produção. E eu peguei os camarins coletivos lá em cima, e aí eu distribuí os homens da orquestra, mulheres da orquestra, sai distribuindo para que essa divisão, essa distribuição de pessoas, ela não seja conflitante, certo? E aí tem os milindres, tem os egos. Esse momento camarim é um momento que você vai gerenciar o ego dos artistas. Então, se você botar um artista no camarim muito bom e o outro no camarim mais ou menos, vai dar problema. Mas não vai dar problema, a pessoa não vai levantar o dedinho e reclamar do camarim, não. Ela vai dar problema em outra coisa. Ela vai dar um outro tipo de problema, certo? Mas o problema é porque você botou ela num camarim menor ou aquém, pior do que o do outro solista, sei lá o quê. Então, a gente tem que ter bem muito cuidado nessa distribuição, porque tudo que você mais quer é paz, né? E aí vem aquela história do gerenciamento de pessoal, que é isso que a gente está fazendo quando a gente está distribuindo as pessoas no camarim, tá? E falando de alimentação, você tem que ter muito cuidado, você tem que contratar uma pessoa que você confia, você tem que contratar uma pessoa que você confia em termos de comida saudável, né? Se da comida ser nova, não vai fazer mal a ninguém. Você tem que se preocupar em como a pessoa vai servir tudo isso, né? Você tem que perguntar o espaço onde você está fazendo essa apresentação, onde é permitido ter comida e onde não é. Por exemplo, aqui no Santa Isabel, não é possível ter comida nos camarins. Olha que interessante. Você não pode fazer aquele camarim lindão, cheio de frutas e tal, não pode. Tem que, porque é um teatro monumento, né? E não pode servir comida lá dentro, por conta de pragas e por conta das madeiras que tem dentro, né? E aí você só pode servir num espaço que é um espaço de circulação. Aí veja a minha confusão, eu tinha 150 pessoas para servir a alimentação nesse espaço de circulação. É possível a produção? Não, não é possível. Não é possível. Aí o que foi que eu fiz? Eu fiz um revezamento de comida da galera. Eu botei assim, o Sagrama vai comer às 4, a orquestra vai comer às 4h20, o Perna de Palco vai comer às 5h10. Eu fiz assim, 20 minutos para cada um. As crianças vão comer tal hora. Eu fiz um revezamento para poder fazer com que todo mundo comesse sem aglomerar 150 pessoas em cima de uma mesa, era impossível. E outra coisa, eu não distribuí assim, um monte de bandeja bonita, não. Eu fiz uns kitzinhos pequenininhos, assim, onde tinha tudo que eles iam comer, mas eram umas caixinhas. E eu entregava essas caixinhas e eles comiam por ali. E aí eles tinham 20 minutos para comer. Eu digo, tem 20 minutos, tá acabando. Na verdade, nessa ocasião, eu botei uma pessoa só para gerenciar o lanche. Tinha uma criatura, uma produtora lá, só olhando o lanche. Só tomando conta de lanche. Bruna está falando aqui. Sim, Micael falou aqui, vai dar um show particular. Meu filho, se você não gerenciar essa parte
do emocional do artista, você vai ter problema, vai ter um show particular, um piti, uma coisa assim. Bruna falou aqui, Carlinha, estou impressionada com sua competência em administração de conflitos, com tantas situações difíceis a resolver. Garota, ser produtor é brincar de gincana, rapaz. A gente tem que ir resolvendo. Passa o rodo da resolução em cima e tudo certo. Obrigada, Bruna, obrigada mesmo. E aí, falando se eu só ler o que a Maria falou aqui. Pois é, quero essas aulas salvas no meu baú do tesouro. No seu baú do tesouro, você tem que guardar seus fornecedores e sua equipe, garota. Bota tudo lá dentro, viu? Pelo amor de Jesus. Tem uma história bacana sobre camarim. Tem uma artista bem conhecida, não vou dizer o nome, para não... Enfim, não dá problema. Quer dizer, que para mim não deu problema, mas enfim. Tem uma artista bem, bem famosa nacional que todo mundo que eu converso, com quem eu converso, que me fala dela, me diz assim, ixi, essa criatura, olha, presta não, é cheia de exigências, cheia de piti, cheia de coisa. Quando você vai contratar um artista, você vai dizer assim, quais são as suas exigências de camarim? Aí o cara vai mandar a lista, né? Aí o cara vai mandar a lista, assim, com champanhe, com... eu estava fazendo a produção em Brasília, aí eu lembro que tinha um artista nacional também que eu ia contratar, aí eu pedi a lista de camarim, e ele colocou desumidificador de ar. Jura, em Brasília, fazia 3 meses que não chovia, você não quer um desumidificador de ar no seu camarim. Vá por mim. E a gente vai fazendo as coisas. Micael chutou aqui a Adriana Esteves, mas já errou, viu? Até porque é cantora, não é atriz, não. Aí, todo mundo falando que ela exigia muitas coisas no camarim, que exigia não sei quantas toalhas, que exigia um monte de coisa, assim, que você via que não tinha necessidade, certo? E eu achei tão engraçado, porque eu fui trabalhar com esta criatura, e quando eu fui trabalhar com esta criatura, que fiz contato com a produção, que fiz contato com todo mundo e tal, que aí você vai criando uma relação. A última coisa que eu peço é a exigência de camarim. Última coisa. Porque você vai criando uma relação, você vai estreitando isso, e as pessoas tendem a passar para você as coisas mais reais, porque você acaba virando gente de carne e osso que você entende que que a pessoa entende que vai criar um problema para você, e não precisa criar um problema para você, pode ser de boa, pode ser muito mais tranquilo isso. Então, e aí eu fui estreitando a relação com a produção dessa criatura, que é uma criatura maravilhosa, eu não vou dizer o nome, mas essa criatura é muito legal, ela é muito gente boa, fora que ela é uma artista incrível, incrível. E aí, última coisa, eu disse, beleza, eu estou preparando aqui as coisas do camarim, eu queria saber o que eu devo colocar no camarim. Vocês não vão acreditar, gente, o que ela pediu no camarim. Eu lanço o desafio aqui, bota aí. O que você achou que a mulherzinha, que era difícil de camarim, pediu para mim? Foram 2 coisas, 3 coisas. Tá lançado o desafio aí. Deixa eu ver se alguém acerta. 3 coisinhas que ela me pediu para o camarim. Tempo. Cadê? Ninguém vai arriscar? Não. 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 Ninguém? Não, estou pedindo. Olha lá. Águas, toalhas e maçã. Quase. Toalhas, água de coco. Água de coco era uma boa, né? Mas foi quase também. Bruna quase acertou. Micael quase acertou. Cuscuz, adorei. Cuscuz e água de coco. Ela me pediu um Gatorade, um limão e uma maçã. Mais nada? Não. Só isso mesmo. Não precisa se preocupar com mais nada, não. Tá tudo bem. Claro que eu servi uma coisa bonitinha, botei lá uma bandejinha de fruta, botei alguma coisa. Mas a única exigência de camarim era um Gatorade, um limão e uma maçã. Já pensou?
Essa criatura que era assim, não quero não, odeio fazer show com essa pessoa porque ela exige muita coisa, não sei o quê. Viu aí? Tudo é o jeito que você trata as pessoas, minha gente. Tudo é o jeitinho, esse jeitinho tem que ser uma forma que você consiga mostrar para outra pessoa que você está sendo parceiro dela. E que você de fato precisa ser. Porque você quer que dê certo tanto quanto o outro produtor que está do outro lado, que é o produtor do artista. Né? Então, resumindo coordenação, a coisa mais importante que eu quero que vocês saiam daqui com isso na cabeça é cronograma de montagem, mapa de palco. Estruture o evento na sua cabeça, estruture, certo? Para poder, no dia do evento, você coordenar, você apagar os incêndios todos, porque vão acontecer. Fique tranquilo que vai acontecer. Então, você está ali para apagar incêndio e você está ali para coordenar, para alertar aos seus fornecedores tudo que precisa, ou tudo que foi combinado entre vocês, certo? Já se falou tipo comida? Acho que estava falando das coisas que eu tinha falado. Tá, engoliu mosca, já. Passando um pouquinho agora dessa coisa de espetáculo e tal, eu queria falar um pouco sobre torneio. A gente tem 8 minutos ainda. Rapidão! Tem que ser assim. É porque eu falo muito. Só dando uma palhinha aqui, porque pode ser que aqui tenha alguém que queira ser um produtor de artista, né? Um produtor que acompanha os artistas e tal. Então, quando você vai fazer uma turnê, só para a gente não ficar sem falar nisso, você vai precisar atentar para algumas coisas, tá? Você vai precisar entender qual é o transporte que você vai usar, se você vai viajar de van, se você vai de avião. Se vai de avião, você vai precisar de avião e do transporte local lá, você vai precisar de transporte para levar daqui para o aeroporto, né? O material, os instrumentos. Então, você tem que prestar atenção no transporte. Você tem que prestar atenção na alimentação, o que vocês vão comer durante a viagem e como vocês vão se alimentar no lugar que vocês vão estar viajando. Se você vai dar uma diária de alimentação para cada artista, para cada músico, e eles vão se virar, ou se você vai levar todo mundo para almoçar junto, tudo isso, você tem que avaliar o que é melhor. Por exemplo, quando eu viajo com grupos menores, eu prefiro dar diária de alimentação, cada um se vira. Mas quando eu viajo com orquestra, por exemplo, eu tenho que botar todo mundo no mesmo lugar, senão depois eu não consigo juntar. Né? Senão depois eu perco todos eles. E aí você tem que planejar e pensar qual é a melhor forma de você entregar essa alimentação, né? Seja o dinheiro, seja pagando a conta do restaurante, enfim. Você tem que se preocupar com... Marconi está falando, é melhor da diária. Minha gente, uma vez, vou contar. Uma vez eu viajei para Portugal com o Quinteto Velado na ocasião. E nós ficamos 20 dias lá. Nós íamos fazer 5 shows. Só que a gente ia fazer 5 shows, um em cada final de semana. Entendeu? Era uma coisa bem assim. A gente passava a semana toda esperando dar o dia do show. Aí, quando eu fiz a negociação, a gente fez... na ocasião, o euro estava um preço muito próximo do real. E aí a gente fez a conta como se fosse em real aqui. Na ocasião, acho que era 60 euros a diária. Só que quando a gente chegou lá, velho, a gente comia com 5 euros tranquilamente. Tipo, tinha prato de 10 euros que a gente dividia e ainda sobrava muito, porque em Portugal é muita comida que vem. E aí, minha gente, vocês não têm noção. Ó, comprei patins para minha filha, máquina fotográfica, tudo com dinheiro de diária. Isso é uma maravilha. Adoro uma diária também. Vice Marconi, adoro, adoro. Voltando. Então, se preocupa com a alimentação e se preocupa também com a hospedagem. Onde você vai ficar? Você é o responsável por uma coisa chamada room list, que é a lista dos quartos, certo? Você vai dizer quem vai ficar com quem, porque também é bronca isso.
gerenciamento de pessoal. Um coleguinha que é brigado com o outro, você não vai botar para dormir junto, né? E tem gente que tem que ficar em quarto sozinho. Tudo isso tem que ser bem avaliado. Tem gente que prefere ficar junto com o outro. Tudo isso tem que ser bem avaliado, porque isso é a paz do seu coração, tá? Então, você envia o room list para a pessoa que está ali recebendo lá, o contratante e tal. Aí você vai dizer, olha, eu preciso de 2 apartamentos duplos e 3 apartamentos triplos e 2 individuais. É você que vai dizer isso, certo? E aí vê a confusão uma vez. Eu fui fazer a turnê do Balé Popular do Recife. E eram 6 apresentações do Brasil todo. Só que não era o mesmo elenco. Minha conexão está... Está todo mundo me vendo? Legal? Aqui está avisando para mim que a conexão está ruim, ó. Que pena. Vamos lá. A gente não ia fazer uma turnê assim, sair, fazer as 26 cidades e voltar. Não, a gente ia e voltava. Então, o elenco mudava. Cada cidade era um home list diferente. Só que eles exigiam que a gente desse no início do processo um home list só um home list, e seguisse o passeio, ver a confusão. Aí a gente tinha que ter aquela quantidade de quartos e a gente ia remanejando as pessoas. Não, esse daqui não fica com esse aqui, não. Esse aqui só fica com esse. Aí você tem que ir gerenciando as pessoas. Deu tudo certo, em nenhum momento a gente teve confusão, não. Mas era um trabalho a mais para a gente da produção, né? Gabriel escreveu, muito importante essa alocação de pessoas em um hotel mesmo. Faço viagens de discussão e sei como isso é importante. Gabriel, isso é paz para o coração, porque imagina se você bota uma pessoa que não se dá com a outra, vai dar ruim. Vai ser confusão e você não quer confusão, porque já vai ter de qualquer forma. Marconi falou, você já passou por alguma situação de algum músico dar defeito, tipo ficar de mau humor e birra, implicando com tudo? Sim, já. Tem músico, assim, músico não, tem artista que tem a síndrome do Uruca. Sabe o Uruca, aquele, eu não sei se é do tempo da galera que está aqui, mas Uruca era um desenho de um cara que andava com uma nuvenzinha em cima e tudo dava errado para ele. Então, aí tem gente que tem essa síndrome do Uruca, certo? Tudo dá errado porque ele reclama de tudo e quando a pessoa reclama de tudo, atrai coisa ruim, certo? O cara até se comporta bem, mas ele reclama, aí dá errado. Eu já tive vários urucas comigo e eu já ficava prestando muita atenção nele, porque eu sabia que ia dar errado. Quando eu pegava uma passagem aérea, eu já olhava logo se o do uruca estava lá. Passaporte, uruca, me dá... Claro que me chamava assim, mas me dê aí logo o seu passaporte para eu conferir se está tudo certinho, porque se tiver que dar algum problema, vai dar com ele. Você tem esse modelo uruca, certo? E aí o uruca, o que, é que você tem que fazer? Tomar conta. Só isso. E você tem um modelo do mal-humorado. Graças a Deus, eu peguei pouquíssimos na minha vida. Assim, eu acho assim que mal-humorado mesmo, eu peguei um. De verdade, assim, desse que eu disse, não trabalho nunca mais com essa criatura. Não, mentira, eu peguei 2. Mas aí, sabe o que acontece? Quando você... eu lembro que esse mal-humorado, eu era produtora local aqui em Recife, de um festival nacional. E esse festival tinha, assim, eu acho que eram 10 apresentações por ano, né? Então, eu recebi muita gente, certo? E aí, eu adoro receber pessoas, e aí, quando eu recebia pessoas, eu fazia questão de, tipo, levar para almoçar num lugar bem bacana, sabe? Levar para a praia, vamos para Porto de Galinhas, dia livre, levar para a praia no meu carro, sabe? Eu fazia com que a pessoa se sentisse bem. O que eu queria era que quando ela saísse daqui, ela tivesse vivido uma coisa super gostosa. Era o que eu queria, certo? E aí, eu fazia isso com todo mundo que chegava. E com isso, eu semeei amizades lindas que até hoje são amigos de verdade, assim, parceiros de vida, né? E eu acho que isso faz parte, na verdade, o nosso trabalho dá essa oportunidade para a gente. Então, não custa a gente segurar essa oportunidade e aproveitar, né? E aí, eu lembro que nesse festival,
A gente recebeu uma criatura. Misericórdia, Senhor. Pense numa pessoa grossa e mal-humorada. E eu lembro tanto que essa criatura chegou e fez: eu quero um copo de vidro para tomar um uísque. Aí eu disse: infelizmente, não é permitido copo de vidro nesse teatro no camarim. Tem esse copo de plástico. Eu poderia ter ido falar com a direção do teatro e ter dito: libera aí pro cara, velho. Tomar uísque em copo de plástico é muito ruim. Poderia. Mas o teatro já tinha me avisado que era só copo, não podia copo de vidro. Por que eu ia me indispor por causa dessa criatura? Né? Então, o que acontece com chatos é: eu vou fazer tudo que eu disse que ia fazer. Agora, também não faço nada mais. Não tem um dedinho para cima, não. Porque eu não tenho obrigação. Entendeu? Então, o legal, a gente vira amigo, e o chato, a gente faz o nosso trabalho e mantém distância. E aí também tem isso, sabe? A gente tem muita sorte, porque nesses lugares, por exemplo, numa apresentação assim, eu tenho como dizer bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora, e ir embora para o meu trabalho. E deixa essa criatura lá azeda. O problema dele. Né? Não vou casar com ele. Tá tudo certo. Entendeu? Mas já peguei, assim, os dois chatinhos. Teve um outro que era pior, porque eu estava fazendo uma série de gravações. Né? Então, a gente entrava numa van e ia gravar. Então, era muito tempo de exposição. Ficava muito tempo perto trabalhando junto. Isso foi muito desgastante. Mas também eu fiz aquilo, fiz o que tinha que fazer, do jeito que eu combinei, e nunca mais trabalhei com essa criatura. Ela até me chamou para trabalhar de novo. Eu disse: olha, sinto muito, estou sem agenda. Posso não, desculpa. Pronto. Deixa eu ver o que mais que falaram aqui. Eita, peraí, minha gente. Misericórdia, Senhor. Peraí. Calma, eu acho que eu perdi coisas aqui, viu? Ah, não, tá aqui. Já que falou, dá para ver, mas perdeu a sincronia da imagem com o som. Ah, beleza. Não, já voltou normal, tá. Micael falou aqui que sabendo fazer o home list é bem divertido. Já fiz 2 vezes no grupo do Senai, no hotel em Gravatá. Penso num grupo com quase 1.000 pessoas. Misericórdia, Senhor. Não, é tranquilo. E ainda mais depois que você pega a manhã, né, Micael? A gente acaba aprendendo a fazer mais rapidamente, mas é só uma coisa que tem que estar atento, né? Tem que estar alerta para isso. E Rosângela falou aqui: em Amsterdã e na França já aluguei apartamentos. Para botar grupos, eu fiz uma vez só. E eu não gostei muito da experiência, não, porque alugar apartamento você não tem serviço. E quando você está em grupo, o serviço faz falta. Micael escreveu que começa bem antes, uma semana antes da viagem, é claro. O Inaline está dizendo aqui que Jandira é a melhor companheira de quarto. Gente, Jandira é minha mãe. Ela é a melhor companheira de tudo, minha gente. Ela é maravilhosa. Marconi falou, frescura dele, não sei com que relação foi. Ah, o copo de vidro, né? Bem, eu não tinha nenhum problema de dar um copo de vidro, eu podia ter levado da minha casa um copo de vidro para ele, bem bonito, de uísque. Mas eu não ia fazer nada por ele. E Micael falou, esse é o que a gente chama de reflexo de espelho, linguagem de trabalho de moda. O que é o reflexo de espelho? Explica aí, Micael, para a gente aprender isso hoje. Sim, aí outra coisa que você tem que estar atento nas turnês, qual é o equipamento que você vai receber, qual é o equipamento que você precisa levar. Se liga nisso para não dar problema. Então, você manda seu radar técnico, né, que são as necessidades, e você tem que ter também a sua lista de equipamentos que você está levando. Se for uma viagem internacional, inclusive, você precisa apresentar essa lista para a Receita Federal, dizendo o preço das coisas que você está levando também. Mas não dá para a gente aprofundar aqui, não, que meu tempo já acabou, eu já estou aqui no choro. As necessidades específicas de cada apresentação, né, normal, toda apresentação vai ter necessidades específicas, então, quando você vai viajar, você tem que prestar mais atenção, porque não é uma coisa que vai ser mais fácil para você desenrolar, né? O produto é o desenrolado. Mas, se você vai viajar, você tem que pensar com antecedência nessas necessidades específicas. E tenha sempre em mão endereços e contato. E eu gosto de passar para as pessoas que vão viajar também, por exemplo, o endereço do hotel e o telefone.
né? Quando eu faço viagem internacional, por exemplo, eu sempre gosto de dar o cartãozinho, eu gosto de fazer um cronograma, entregar para o artista também, porque se perder no exterior sem saber falar a língua é bronca. Aí eu digo, você anda com o cartão do hotel no bolso e dinheiro do táxi. Porque se você se perder, você entra no táxi, entrega o cartão e faz assim, eu quero ir para cá, e você vai bater no hotel. Quando você vai fazer turnê, você tem que ter contato com a produção local. Sempre tem uma produção local, né? Que lhe contratou, alguém que lhe contratou. Ou se você está indo fazer a turnê assim porque você promoveu a turnê, é importante que você contrate uma produção local, porque você vai precisar, porque você não vai conhecer tudo e porque a produção local vai te dar um apoio, vai te poupar muito tempo e dinheiro em muitas situações. Ele vai dizer qual é o restaurante que vai ter uma relação custo-benefício melhor, né? Ele vai te dizer quais são os milímetros que aquele teatro tem, entendeu? Então, um produtor local, se você tá bancando a sua turnê, digamos assim, você está criando a sua turnê para sair daqui para lá, ou você fez um projeto, botou numa lei de incentivo aí para fazer uma turnê, preveja o produtor local, porque é uma necessidade de fato. E para viagens internacionais, não esquecer de passaportes em dia, intérprete se você não sabe falar a língua, né? Aí você já pede um intérprete, tá? Um produtor local, como pelo mesmo motivo que eu falei, se for uma viagem doméstica. A comunicação, não adianta você sair daqui para Portugal e ninguém saber que você está lá. Então, isso é uma coisa que você tem que deixar bem afinada quando você vai, né? Antes de você ir. É você pressionar e deixar bem comunicado. E você tem que combinar como vai ser a forma de pagamento. Hoje tem PayPal, que é mais prático, né? Mas às vezes as pessoas não querem pagar com PayPal e fazer uma transferência internacional é complicadinho. E então você combina isso antes de você sair do Brasil, certo? Mesma coisa quando você está recebendo artistas internacionais. Você combina com ele. Eu acabei de fazer um festival internacional, né, o Festival Internacional de Mágica, e foi massa porque todos os mágicos internacionais tinham PayPal. Então a gente fez todos os pagamentos pelo PayPal, que aí foi bem mais tranquilo do nosso coração, certo? E prestar atenção se o país exige visto para brasileiro, estar atento a essa questão de visto, quanto tempo demora, quanto custa, tudo isso você tem que estar ligado, não deixar para a última hora, muito pelo contrário, isso é a primeira coisa que você tem que ver, para depois você não se quebrar no caminho. Nanda falou aqui, Carlinha, com relação a quarto, você conversa com todos para saber quem dorme com quem ou você mesma decide? Nanda, eu gosto de fazer assim, quando é com orquestra, muita gente, aí eu faço assim, façam suas duplas, entendeu? Aí cada um já junta a sua dupla, eu faço quartos duplos, façam suas duplas. Tem os que quando você já conhece, é massa, porque o quinteto violado, eu digo aqui agora para vocês, se você quiser, já era uma coisa muito automática, né? Quando é um grupo muito grande, o ideal é que eles resolvam por eles. E eu pergunto a opinião deles, sabe? Para não dar problema, eu pergunto a opinião. Agora, um cuidado quando é um grupo grande é o seguinte, essa história de quarto individual, duplo e triplo, né? Porque às vezes a pessoa faz, por que fulano está no individual e eu estou no duplo? Eu quero um só para mim também. Então, eu não boto individual para ninguém. Eu boto assim, o diretor vai ficar no individual, o maestro vai ficar no individual. Essas pessoas assim, que ninguém vai questionar, aí eu boto no individual. Aí o resto é duplo e triplo, de acordo com o que tem. E eu digo, por favor, me ajudem a distribuir. Eu acho que fica mais tranquilo. Quando é grupo, eu estou falando da turnê de grupo artístico, tá certo? Micael falou aqui. E você agir da mesma forma. Ele está explicando para a gente reflexo de espelho. Agir da mesma forma que a pessoa chega perto de você. Se for chato, será chato. Se for alegre, será alegre. Não, meu filho. Isso não sou chata, não. Eu só sou indiferente. Ele era bem chato e eu era indiferente. Preciso de um copo de vidro. Infelizmente, o teatro não... Porque é educada, né? Infelizmente, o teatro não permite o copo de vidro. Tem esse de plástico.
também não chato, não. Ele era bem azedo. E eu era assim. Uhum. Olha, infelizmente é isso. Olha, tá hora no palco, tá certo? Tô esperando lá. Tchau. Fica aí com o teu azedume. E Micael escreveu também. Sempre num grupo aparece às vezes um chato ou um contra. Aí você tem o mesmo reflexo com a pessoa. Tipo esse chato que você falou. Talvez, se fosse mais educado, você conseguiria um copo de vidro. Exatamente. Se ele fosse, não precisava nem ser bonzinho, bastava ser educado. Talvez eu conseguisse o copo de vidro para ele mesmo. Meu povo, nosso tempo acabou. Eu já estourei esse negócio de 1 hora, não funciona. Né? Da próxima vez eu já vou combinar com o meu editor. Não tem esse negócio de 1 hora, não. Vai ser 2, 3 horas mesmo. Amanhã a gente conversa mais. Peraí, tem dúvidas sobre coordenação, sobre o dia do evento, a mão na massa, ou o dia da viagem, ou o dia do estúdio, da gravação? Tem dúvidas? Querem aí? Vamos, eu vou dar mais uns 10 minutinhos para a gente tirar dúvidas, se vocês tiverem. Passou rápido, fale não, passou mesmo. E o pior é que eu tô ligada aqui, gente, na hora, porque senão, quando eu comecei a falar de turnê, só faltava 10 minutos. Aí a minha fala de turnê foi 0, né? E eu gosto de contar história. Eu gosto de contar história porque eu acho que a história ela consegue situar você exatamente em como vai ser o problema. É mais fácil eu exemplificar com uma história e dizer como foi que eu solucionei do que eu explicar o problema, como pode ser e tal. Nanda ficou com dúvidas com relação à bilheteria. A gente pega em dinheiro. Nanda, se você é o produtor que inventou esse projeto, você vai pegar no dinheiro, certo? Se você é um produtor que está sendo contratado para fazer aquilo, você tem que combinar com quem lhe contratou se você vai pegar no dinheiro ou não. Por exemplo, se é um espetáculo de dança, certo? E você foi contratado para fazer a produção, você vai pegar no dinheiro porque enquanto eles estão dançando, a bilheteria está sendo encerrada. E na hora que a bilheteria está sendo encerrada, eles estão lá dançando, você vai ter que ir lá, conferir, ver o borderô certinho, ver se está tudo bem, tudo certo, e você vai pegar o dinheiro. Tem alguns teatros que tem cofre, tem teatros que não tem cofre. Tem teatro que você mete o dinheiro dentro da bolsa. Né? Eu, particularmente, odeio essa ideia de pegar em dinheiro. Então, cada vez mais, hoje, eu uso a venda pela internet. Cada vez mais. E hoje, graças a Deus, tem muita compra. Aliás, a maioria esmagadora das vendas é em cartão de débito e crédito. Então, não é dinheiro, é papel. Aí tudo fica mais tranquilo. Porque, minha gente, eu já andei com sacola de dinheiro que vocês não acreditam, não. Eu já andei com. Sabe esse saco de supermercado? Tipo, 4 sacos de supermercado cheios de dinheiro, eu andando na rua, feliz. Imagine. Não existe mais isso, graças a Deus. Não tem mais, porque tudo você paga por transferência, é, por cartão, você não pega mais em dinheiro, né? Mas eu já fiz muito pagamento em dinheiro, porque era a forma como se fazia. Imagine, né, gente? Faz 20 anos isso já, né? Eu andava com dinheiro, dinheiro, dinheiro. Agora eu ando com 0 dinheiro. Graças a Deus. Se eu abrir minha carteira, tem R$ 20 e um cartão de crédito. Isso. Marconi perguntou assim: na escrita do projeto, você falou da parte dos custos? Eu falei sim sobre planilha. Sobre como a planilha ela faz bem parte do planejamento mesmo, né? Você vai listar tudo que você tem que fazer, você vai pedir orçamento às pessoas, mas você vai também usar a sua memória de custos que você já fez, já tem dos projetos passados. Isso é muito importante, porque aí você já vai saber exatamente quanto você vai gastar, porque um projeto que já aconteceu é uma coisa que você já sabe quanto é que você vai gastar. Então, a memória de custo é uma das coisas mais importantes que a gente tem na parte do planejamento. Guarda as tuas planilhas, tá bom? Micael falou assim, fatos vividos são os melhores exemplos. Pois é, tudo é muito parecido, show, moda, viagens, eventos, tudo se tem um planejamento antes que temos que seguir. É isso aí, garoto.
E Glebson falou, para nós que estamos iniciando, acredito que é mais difícil chegar até o artista. Como fazer esse contato com mais tranquilidade e segurança? Minha dica é, vai para perto do que você ama. Se você ama trabalhar com dança, vai para perto dos grupos de dança. Se você ama trabalhar com música, vai para perto dos grupos de música. E quando eu digo vai para perto, vai assistir as apresentações, fala com a produção, diz que tem interesse em aprender, em estar perto, entendeu? Porque, às vezes, eles estão precisando de um assistente, eles estão precisando de alguém assim, e eles vão ver o seu trabalho, e aí você vai ser um incrível produtor, eles vão ver o seu trabalho e vão lhe chamar para fazer mais coisas. Na minha vida, tudo que eu fiz na minha vida foi assim. Eu entrei no Balé Popular do Recife porque o céu se abriu e eu fui para perto do que eu amava, tinha uma vaga para atender o telefone, eu fui atender o telefone. E aí eu passei um mês somente atendendo o telefone, mas eu já mostrei a minha proatividade vendendo Balé Popular do Recife pelo telefone, e o produtor saiu e o diretor do teatro me colocou, desculpa, o diretor do balé me colocou como produtora do balé. E eu fui aprendendo com ele. Então, por isso que eu digo, o céu se abriu e apareceu alguém que me deu uma oportunidade louca, inclusive, né? E aí, depois eu fui trabalhar no Quinteto Violado. Mas por que eu fui trabalhar no Quinteto Violado? Porque o Quinteto Violado fez uma apresentação com o Balé Popular do Recife e viu o meu trabalho. Aí ele viu o meu trabalho, me chamou para trabalhar. Depois eu fui trabalhar com a Orquestra Sinfônica Jovem do Conservatório Pernambucano de Música. Por que eu fui trabalhar com a Sinfônica Jovem? Porque uma vez teve uma apresentação do Quinteto Violado com a Sinfônica Jovem, a Sinfônica Jovem me viu trabalhando, me chamou para trabalhar. Depois eu fui fazer uma apresentação na Mostra Brasileira de Dança. Por que eu fui fazer a apresentação na Mostra Brasileira de Dança? Porque a direção da Mostra Brasileira de Dança me viu trabalhando com o Quinteto Violado e me chamou para trabalhar. E é assim. O Janeiro de Grandes Espetáculos me chamou para trabalhar porque me viu trabalhando na Mostra Brasileira de Dança. Então, como é que você vive de produção cultural? Por que eu vivo de produção cultural? Porque eu entrego um trabalho profissional, é só isso. Esse é o único segredo de viver de produção cultural. É você entregar um trabalho onde as pessoas vão te chamar para fazer outro. Não adianta você ter um super currículo, porque você não vai entregar esse currículo para ninguém, a não ser para escrever em edital. Ninguém vai te pedir o currículo. As pessoas vão ouvir falar do seu trabalho. Você vai ser indicado e eles vão te chamar para trabalhar. É assim que funciona. Então, por isso que quando eu digo assim, eu sei fazer você viver de produção cultural, é porque eu sei fazer você entregar um produto perfeito. Eu sei fazer você entregar você fazer uma entrega profissional, uma entrega que as pessoas entendam como profissional, que enxerguem que é profissional. E é essa entrega profissional que vai fazer com que você tenha mais trabalho, e mais trabalho, e mais trabalho. Certo? Acho que ficou claro, né? E Marconi disse que vai assistir novamente a aula. Massa, eu tô me empenhando, viu? Mandando tudo por e-mail para a galera, tudo certinho, né? E quando todo mundo muda de preço, onde mexer? Ah, tá falando da planilha, né? Quando todo mundo muda de preço, assim, tipo, inflação mudou, coisa e tal. Aí você tem que ligar para o seu fornecedor para saber. Só tem esse jeito. Só tem esse jeito mesmo. Ou tem outro jeito também, porque às vezes você faz o projeto hoje e vai executar 2 anos depois. Aí você vai ligar para o fornecedor e dizer, eu não tenho 10 não, eu tenho 8, tu faz. Aí ele vai dizer, faço, ou vai dizer, não faça. Aí você procura um fornecedor mais barato. A Rosângela falou, a história é uma didática bem mais interessante, fica mais leve. Você sabe contar muito bem. Obrigada. Eu adoro contar história. Eu sou contadora de causas, minha gente. Eu fico contando as histórias assim. Adoro. O povo pedia para eu escrever livro. É porque a gente não tem tempo, mas as histórias que eu vivi na França com Quinteto Violado, você morre de rir. Miquel escreveu: tem 5 anos que trabalho com projetos de torneio de vôlei de praia, no grupo que faço parte, e uso sempre isso tudo. Sempre isso tudo. Temos todo um histórico que uso todo ano. É isso, memória, e memória de tudo, né? A memória financeira, a memória também das ações, né? O checklist, que a gente já leva ele como memória para a gente. Marconi falou, todo trabalho bom se torna uma ponte. Isso. E todo trabalho deve ser uma ponte, tá? Então, você tem que pensar, inclusive,
quando você faz um trabalho de graça na brodagem para o seu amigo, esse é que tem que ser bom mesmo. Porque o trabalho que você faz por dinheiro, você ganhou pelo menos o dinheiro. Mas, e o trabalho que você fez na brodagem, que nem o dinheiro você ganhou? Você tem que ganhar pelo menos a visibilidade, você tem que ganhar a sua imagem. E aí você vai botar na internet que você fez, que foi massa. E aí as pessoas que estavam com você vai dizer: ai, Marcone, que massa, parabéns, seu trabalho é maravilhoso. É isso, a sua imagem. Você tem que cuidar da sua imagem, certo? Principalmente se você está fazendo um trabalho de graça, tem que ganhar pelo menos em imagem. Micael está dizendo que as dicas foram show. Lindinho, obrigada. Obrigada, minha gente. Eu acho que agora eu não posso mais não, tá? Já dei meus 10 minutos, 22 minutos para falar a verdade para o meu editor me matar. Mas vamos para frente. E já que falei aqui, Carlinha, valeu, foi massa. Em outra oportunidade te conto o BO do JGE 2009 comigo e minha filha de 5 anos na época. Foi polêmico, traumático. E guarda de matéria de jornal impresso, misericórdia, babado, BO, comida e tudo. Virgem Maria, e eu nem sei desse babado, depois tu me conta, viu, Jaque? Boa noite para vocês. Eu espero que as dicas estejam servindo para vocês. Eu estou fazendo isso muito, muito feliz. Aproveitem aí o restinho do sábado para estudar mais, quem sabe? Não, meu pai que fazia isso. Meu pai era professor de português. E diziam, por que vocês não aproveitam o final de semana para estudar? Não, professor, a gente não vai aproveitar o final de semana para estudar. Mas aproveitem o final de semana, fiquem com a família, fiquem em casa, se cuidem, por favor, cuidem da saúde. E amanhã é nosso último encontro. Eu já estou com o coração partidinho, já de saudade de vocês. Muito obrigada por tudo, viu? Beijos para vocês. A gente se vê amanhã, 8 horas pontualmente, porque eu sou dessas, né? Tchau, tchau, gente. Até amanhã.